Olá a todos, bem-vindos ao canal. Se você já conhece o canal e gosta do conteúdo, já deixa um like para que os vídeos alcancem quem precisa deles. Vamos dar uma olhada no cabeçalho io.h. Esse cabeçalho tem funções de baixo nível do C. Por exemplo, criar um arquivo é só criar a entrada do diretório, nada de binário ou texto. Ler um arquivo é só ler o conteúdo independente do tipo. São funções mais simples para rapidez no código. E vamos a ele. O primeiro deles é criar um arquivo conforme eu citei no exemplo. A função chama _create, você precisa do cabeçalho io.h, que nós estamos olhando, e do sysstat, porque você precisa dessas variáveis aqui, para tanto leitura como gravação. Elas estão aqui. Inclusive ela tem outras opções aqui, mas a gente vai explorando conforme vai dando tempo. No caso aqui ele só vai criar o arquivo, txt. Vamos executar. Aqui, ele só criou a entrada do arquivo, o arquivo está zerado. Ele é bem simples, as funções são muito simples aqui. Você não precisa ficar testando um monte de coisa, mas é útil para quando você quer fazer a criação de algo mais rápido. Agora que você viu que a criação foi bem rapidinha e eficiente, você tem que lembrar de fechar sempre o random do arquivo quando você criar. Nós criamos um arquivo para gravação, agora nós vamos criar um arquivo para leitura. A função é o _create, eu estou usando o iRead aqui. Se você lembra, né, tem várias opções aqui. Uma delas é leitura e outra é gravação. Vamos executar. Ele leu e já acusou fim de arquivo porque não tem nada dentro. Já de quebra, nós fizemos o teste dessa outra função aqui, que é o _EOF, que é End of File. Ele verificou que não tinha nada no arquivo, assim que ele leu, ele fez a abertura do arquivo e já verificou. Já é fim de arquivo? Sim, porque não tem nada lá dentro, então já está ok. E sempre, né, fechando o random do arquivo. Criamos um arquivo para leitura ou gravação. Nesse exemplo aqui, o arquivo aula cbp já existe porque é o arquivo do CodeBlocks que eu estou fazendo o projeto. Então ele vai fazer a leitura, vai abrir o arquivo para leitura, vai verificar o seu tamanho e depois vai fechar. Coisa bem simples. Aqui eu não estou criando, eu estou abrindo um arquivo que já existe. Lembrando que nós utilizamos o _create, agora estou usando o _open. Vamos executar. Ele está dizendo aqui que o arquivo tem um pouquinho mais de 1K, que é o arquivo da aula.cbp aqui, que é do próprio CodeBlocks. Então funciona direitinho. Aqui nós usamos o open e de quebra o _fileLength, para você saber já o tamanho do arquivo. Você lembra como isso às vezes é complicado, saber qual que é o tamanho do arquivo, tem que usar um monte de função, tem que usar a função do Windows. Não, tem alguns cabeçalhos aqui antigos que já tem funções antigas que fazem o trabalho muito bem. _fileLength é um deles, desde que você passe o random correto, funciona normalmente. Aqui embaixo, eu já deixei para você algumas opções que ele permite. Embora você possa abrir aqui, você possa abrir a declaração aqui e ver as opções que são permitidas, tem várias delas. Eu deixei separado aqui só para você entender rapidamente. O append que abre e põe até o fim do arquivo, binário, opção de create, ele cria se o arquivo não existe, ele retorna erro se você tentar um arquivo e ele já existir, tem o read only que a gente usou, read write, modo texto, o arquivo truncado é aquele que ele tem que existir e quando você abre ele zera tudo. É aquele mata, né? Aquele que dificilmente você usa, senão você estraga tudo que tem lá. E o somente gravação que faz mais ou menos a mesma coisa, né? Ele também, quando você começa a gravar o arquivo e ele já existe, ele também trunca o arquivo. Deixei aqui só para você ver as opções, né? Você ficar mais tranquilo. Esse outro exemplo aqui, nós vamos criar um arquivo para ler e gravar o conteúdo. Então a opção aqui, ele está gravando. Primeiro ele está criando o arquivo somente para gravação, então ele vai matar qualquer coisa que já exista lá. Vai gravar uma linhazinha de buffer ali, com o comando _write, que é bem parecido com o fwrite, só que ele é mais simples. Aí nós vamos fechar aqui o random do arquivo e vamos dar um type dele aqui dentro mesmo, para ver se ele gravou direitinho, através do comando system. É bem simples, né? Vamos executar. Ele gravou o arquivo e tem o conteúdo lá, linha 1, 2, 3. Primeiro ele gravou e depois nós fizemos um type aqui para ver o conteúdo. Viu como é simples? Eu abri com o open de somente gravação. O arquivo tem que existir, tá? Senão ele dá problema.
Gravei algumas linhas aqui nele, usei o comando write, depois dei o close para fechar o handle. E assim o arquivo foi criado. Eu executei de novo, como o arquivo já existe, ele sobrepôs de novo o arquivo. E neste exemplo aqui, assim como nós abrimos para gravação, eu vou abrir para leitura, usando o read only aqui, com o comando open também. Vou usar, ao invés de underline write, vou usar o underline read, passando o buffer. Ele é semelhante ao fread, só que tem menos opções. E depois ele vai me mostrar o que ele foi lido aqui no buffer. No final você dá underline close. Você vê que os comandos são muito simples, né? São de baixo nível da linguagem C, quase um assembler aqui, mas funcionam muito bem. Vamos executar. E aí ele leu o arquivo aqui, ó. No final eu disse quantos caracteres tinham. É muito simples, né? Não tem muita dificuldade nos comandos. Neste exemplo aqui, ó, apesar de eu estar lendo o arquivo aqui, eu estou usando um underline commit. Todos os sistemas de gravação de arquivos, pelo menos não conheço nenhum que não faça isso, tem um comando que força a gravação dos dados em disco ao invés de esperar o cache encher para gravar. Eu não sei se você sabe, mas por que às vezes as pessoas perdem os dados de alguns arquivos quando acaba a luz, por exemplo, ou a conexão cai? Porque ele mandou gravar os dados no arquivo, ou num dispositivo, não importa qual, e ele não deu um comando que chama flush, que no caso aqui chama commit. Faz a mesma coisa. Ele força com que, se tiver algum dado no buffer para ser gravado naquele dispositivo, não importa qual, ele tem que ser gravado imediatamente. O que isso acarreta? Que você não fica faltando pedaços dentro do arquivo, principalmente no final dele, ou pedaços de informação do registro. Por quê? Porque você mandou gravar uma informação e ela ficou no buffer. Quando o buffer do HD encher, aí ele grava em disco. É uma forma de tentar minimizar o acesso a disco e ser mais rápido. Só que em operações críticas, você quer que, assim que você termine de gravar em disco, você quer que realmente ele seja gravado lá sem estar no cache. Que você pega o que está no cache e já grava imediatamente no disco. Se tiver algum problema de energia ou de falta de comunicação na rede, os dados pelo menos foram gravados com sucesso lá. Se eu executar, no caso ele não vai fazer nada aqui porque eu não tenho nenhum dado gravado. Ele é aquele comando que você testa se ele funcionou ou não para ver se está ok. Ele não tem, visualmente, ele não faz nada para você, mas ele pega tudo que está no buffer e grava no dispositivo, não importa qual seja. E nesse exemplo aqui é o último, porém não menos importante, mas muito perigoso, que é apagar o arquivo do disco. Você usa o underline unlink. No Unix, principalmente, você usa link para criar símbolos, né? Simbologias de atalhos, não seria, né? Acho que a descrição mais correta. Você cria atalhos e você dá um link para apagar aquele atalho. No caso aqui, o comando, ele não apaga, se tiver um atalho, ele não apaga só o atalho, ele apaga o que ele está se direcionando também. Nesse caso aqui, eu estou apagando diretamente um arquivo. Se ele retornar 0, foi bem sucedido. Se ele retornar diferente, aconteceu alguma coisa. É muito simples. O arquivo TXT está lá, né, conforme nós criamos. Vou botar um systemd aqui antes, só para vermos como é que está. E vou botar um pause. Pronto, assim fica mais fácil de entender, né? Vou executar. Ó, o arquivo está aqui, ó. TXT, vou dar Enter, e agora o arquivo já não está mais, ele foi apagado. Simples, né? Os comandinhos são bem simples também, é igual o DOS-H que nós vimos nos vídeos anteriores. Se você prestou atenção aos comandos, eles têm os mesmos nomes ou são muito parecidos com os nomes do Unix, porque C foi feito para Unix. Com a evolução do C, os comandos foram melhorando, mas sempre mantendo a compatibilidade anterior. Por isso que os nomes são muito parecidos. Por favor, não esqueça de dar um like, inscreva-se no canal e clique no sino para receber notificações. Obrigado.